Introdução. Na quinta parte da passagem onde Jesus ressuscita Lázaro, vimos sobre a demora de Jesus. Sua demora acomoda corações que vão participar daquilo que ele vai fazer, para que todos possam vir a crer. Ele nos atende de conformidade com seu tempo, sua palavra, sabedoria e amor. Lembra-se um pouquinho do último estudo, né? Então vamos lá. Na continuação da passagem, Jesus ressuscita aquele que estava morto. Este acontecimento possui princípios que podemos aprender. Então, nós paramos no último estudo no versículo 37, tá? Eu vou ler aqui do 38 ao 46, porque é o estudo de hoje, só para a gente se contextualizar. Eu não pus o vídeo de novo, porque senão vocês vão me bater, né? Vocês já decoraram aquele vídeo. Eu tava pensando que vai ter aquele vídeo de novo. Então acertei. E como é do meio para frente, então vamos lá, só para a gente se contextualizar. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Até pelo vídeo dá até para lembrar também, né? Então vamos, como a gente já sabe, vamos ver os detalhes de cada versículo. No 38º versículo, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Para começarmos a entender o estudo, precisamos analisar essas 3 palavras: túmulo, gruta e pedra. O lugar onde o morto se encontrava era primeiramente um túmulo, ou seja, um memorial, né? Um objeto visível que serve para preservar ou recordar a memória de alguém. Esse memorial era uma gruta, ou seja, né? Uma caverna, um lugar escuro. E na entrada, uma pedra que só é movida com o esforço de mais pessoas. Tá? Então, detalhezinho aí do 38º. O lugar onde o morto se encontrava era fechado e sem saída. Neste lugar escuro, só havia uma única saída, que está fechada por uma grande pedra. Essa pedra é impossível de ser removida sozinha. Lá de dentro dessa caverna, ninguém ouve nada, pois apenas as pessoas conseguem olhar do lado de fora dela. A aparência desse túmulo recorda quem a pessoa foi ou era. Esse lugar, espiritualmente falando, é o lugar onde todos nós nos encontrávamos neste mundo caído e sem Deus. Estávamos mortos em nossos pecados e nos encontrávamos separados e isolados da verdadeira vida que é Jesus. Continuando, 38º versículo, né? Jesus agitando-se novamente em si mesmo, caminhou-se para o túmulo, e este era uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Era impossível o morto pedir ajuda, gritar por socorro ou fazer qualquer coisa para ser visto naquela caverna escura. O morto não consegue fazer nada. Porém, Jesus toma uma iniciativa. Ele agita-se novamente em si mesmo. Ou seja, sua compaixão e misericórdia o move para o túmulo. Foi ele quem tomou a iniciativa primeiro. Por isso, o mesmo João escreve assim na sua primeira carta. Olha só onde eu destaquei ali, né? Jesus se agita e encaminha-se para o túmulo. O primeiro passo foi ele que deu. Ele veio de encontro, né? Ao encontro, melhor, né? Da caverna ali, do túmulo. Então João escreve assim, ó, que como ele tomou essa iniciativa, nós amamos, ou o amamos,
porque ele nos amou primeiro. Foi Jesus que tomou a iniciativa de ir até o morto, é ele que toma, ele que faz esse primeiro ato, ele que ama primeiro. Tá? Então, se nós amamos, é porque ele nos amou primeiro. Foi Deus quem viu primeiramente nossa miséria e se colocou nela. O morto não vê nada, mas Deus viu tudo e se compadeceu da nossa miséria. Ele nos amou estando nós mortos. Não foi algo que fiz, não foi algo que conquistei, não foi mérito meu, não foi minha busca, pois o morto não pode fazer nada. Foi necessário o mover de Deus. Por isso, o texto diz que Jesus encaminha-se para o túmulo. Paulo detalha assim para os Efésios: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Mas Deus, né, como a gente colocou ali, mas Deus fez alguma coisa. Ele primeiramente nos ama e vem até o nosso túmulo. Neste túmulo pensávamos que estávamos vivos, fazendo as coisas naturais dessa vida, acordando, saindo para trabalhar ou para estudar, levantando para limpar a casa, para cozinhar, procurando ganhar dinheiro e usufruir de uma vida confortável. Trocar de carro, viajar ou descansar. Comprar tudo o que puder e desfrutar da vida saindo com o namorado ou a namorada, pegando e tomando todas. Ao fim do dia, dormir e planejar como será o dia de amanhã. Porém, tudo isso morto. Quem é o morto, segundo as Escrituras? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A parte que eu destaquei, o corpo sem espírito é morto. Tiago começa mostrando que o corpo sem espírito é morto. Não que o homem natural não tenha espírito, sim, ele tem. O homem natural possui corpo, alma e espírito. Porém, esse último está morto por causa do pecado. Somente o espírito vivo é capaz de se comunicar, adorar, entender e obedecer a Deus e a sua palavra. Paulo explica melhor esse fato na sua carta aos Romanos. Romanos 8, do 9 ao 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, aí, é isso que nós estamos falando, quem é o morto, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O espírito morto, né? Vocês estão entendendo, né? O ser humano normal tem sim o corpo, a alma e espírito, mas esse último morreu lá no Jardim do Éden por causa da desobediência. Nós nascemos assim também. E a partir do momento que nós não temos o Espírito vivificado, nós estamos mortos para Deus. Então, olha só, se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é esse que vivifica o Espírito morto, né? Aqui ele fala, vivificará também o vosso corpo mortal. Não só ele vivifica o Espírito que está morto, mas também o próprio corpo. 39º versículo. Então, ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? A ordem de retirar a pedra vem primeiro de Jesus, movido pelo seu amor. É ele que sabe primeiramente o que fazer.
Ninguém se atreve a remover a pedra, nem mesmo a irmã do morto quer fazer isso. Pelo contrário, a única preocupação é o fedor que isso pode causar. O cheiro ruim de um cadáver em decomposição era a nossa situação. Aqueles que não possuem o Espírito vivificado por Deus pensam que podem agradar a Deus. Eles se esforçam procurando ser uma pessoa boa aos seus próprios olhos. Para isso, fazem caridades, ajudam com doações, fazem rezas, frequentam cultos, se batizam nas águas, guardam mandamentos, leem livros teológicos, se preocupam com leis morais, procuram pagar as contas em dia, cantam música de louvores, etc. Porém, tudo isso cheira mal diante de Deus, pois de um morto só pode vir mau cheiro. Essas boas obras que eles consideram justas e aceitáveis são vistas por Deus assim. Preste atenção. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como o trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Isaías 64:6. Deus vê nossas boas ações como o pano menstruado da mulher, ou seja, imundo e manchado. Deus vê assim, pois essas boas ações estão manchadas com o pecado. Sem ser lavado e purificado pelo sangue de Cristo, então só restam as iniquidades, que é perversão, depravação. Assim, boas obras com iniquidade junto só afasta para longe de Deus. As boas obras com iniquidade só afasta. Deus vê dessa forma. Fede. Entende? É imundo. De um morto só pode vir isso. 40º versículo. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? A única condição, se creres, A única condição que Jesus coloca para ver a glória de Deus é crer. Mas, como pode um morto crer? Como pode um morto que está num túmulo escuro, sozinho, fechado, vir a crer? E como o morto escuta a voz do Senhor estando morto? Como já foi dito aqui, o morto não faz nada, certo? Vocês concordam comigo? O morto não faz nada. Então, como ele pode vir a crer, Porém, a palavra de Deus é tão poderosa que tem efeito até se o morto estiver só os ossos. Sabe quando a gente vai lá no cemitério e está só os ossinhos lá? Mesmo dessa forma, a palavra de Deus consegue ter efeito na pessoa. Vamos ver um vídeo aqui. Esse não é o vídeo, tá, Arthur? Fique em paz. Vamos lá, vou soltar aqui. Esse é. Para a gente entender, E depois eu vou explicar um pouquinho, mas só para a gente entender aqui como que acontece. A palavra de Deus é tão poderosa que tem efeito até se o morto estiver só. Ezequiel, capítulo 37. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam.
cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Essa é a passagem, né, de Ezequiel, né? Aí eu peguei só que dentro do vídeo que nós vimos essa frase, né, ó, o morto espiritual, ou seja, aquele que não possui o Espírito Santo, pois ainda não creu, pode ouvir. Presta atenção, isso é importante, ó. Vou repetir, ó, o morto espiritual, ou seja, aquele que não possui o Espírito Santo, pois ainda não creu, pode ouvir. Olha aqui que diz o versículo 37:4. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe, essa é a mesma coisa que eu pegar um osso hoje ali no cemitério e falar para o morto, falar para ele assim: olha, vou pregar o evangelho aqui para esse osso seco. Estão compreendendo? Osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Então é possível. É possível, Rê. É possível. Sabe aquele assassino, aquele ladrão, aquele estuprador nojento, aquele traidor, aquele adúltero, aquele depravado, que olhamos e só vemos ossos secos? Ou melhor, sabe aquele certinho, aquele honesto, aquele religioso, aquele cumpridor dos seus deveres, aquele caridoso, em que Deus olha e só vê ossos secos? Então, todos esses são capazes de ouvir. Eles também estão mortos. Né? Exatamente. Lembra de Isaías 64? Também está morto. Está fazendo tudo certinho, mas está morto. É osso seco. Sabe por que um morto espiritual pode ouvir a palavra de Deus? Sabe por quê? Porque o único remédio para um morto é receber algo vivo. É a única coisa que ele pode receber. Por isso que ele pode compreender e ouvir. Sabe o que a palavra de Deus diz sobre ela mesma? Hebreus 4:12 diz assim:
porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O morto não precisa de caridade, não precisa de uma cesta básica, não necessita de ajuda financeira, não precisa de bons conselhos, não necessita de religião, não precisa de moralidade, não necessita de filosofia, não precisa de um livro de autoajuda, não necessita de uma boa simpatia, não necessita de um padre, não precisa de um pastor, não necessita de um curandeiro, não precisa de um médico. O morto só precisa de uma coisa: o morto precisa de vida. O único remédio para o morto é encontrar o caminho, e neste caminho ele é confrontado com a verdade, para assim receber a vida. Vê se você entende esse versículo agora. João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse aos seus discípulos que as palavras que ele falava eram espírito e vida. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. João 6,63. Todas as vezes que comunicamos o Evangelho a uma pessoa, então as palavras que transmitimos das Escrituras Sagradas são espirituais e são vida para aqueles que estão mortos espiritualmente e, consequentemente, sem vida. Estão compreendendo até aqui? Está difícil? Você começa a reviver, né? Falar. Estão entendendo? 41º e 2º versículos. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. O Pai ouve ao Filho, e o que o Filho fala tem a finalidade de que os ouvintes creiam. O Deus Pai fala através do Deus Filho. E é através do Deus Filho que devemos ouvir. Este é um mandamento do próprio Deus Pai. Mateus 17:1-5. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A ele ouvi. A ele ouvi. A passagem representa Moisés com a lei, o Antigo Testamento. Elias são os profetas. Porém, Deus Pai diz para os discípulos: a ele ouvi. É para ouvir a Jesus, pois Jesus é a expressão exata daquilo que Deus Pai quer falar. A imagem perfeita do Pai. Hebreus 1, do 1 ao 3 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Como que ele falou nesses últimos dias? Pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Se Deus tem uma imagem perfeita, exata daquilo que Ele quer, daquilo que Ele quer comunicar, daquilo que Ele quer falar, é o seu Filho. Ele é a imagem perfeita. Tudo que Deus queria falar, Jesus transmitiu perfeitamente. A Ele ouvir. Nesse ponto, alguém pode perguntar: mas qual é a mensagem de Jesus para que eu creia? O que o Deus Pai falou pelo Deus Filho para que eu tenha vida espiritual? Então, qual que é a mensagem, Fabiano? Qual que é a mensagem de Jesus, né? Para que eu tenha vida? Eu que sou um morto, ossos secos, que até agora pensei que
estava fazendo tudo certo, agia corretamente, mas que as minhas boas obras fedem diante do Pai. Agora estou entendendo que eu sou um morto espiritual. O que eu tenho que crer? Lembra? Ele falou, se creres, verás a glória de Deus. A resposta está em uma única palavra, Evangelho. Marcos 1, do 14 ao 15, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede no Evangelho. Essa é a mensagem. A resposta é uma só. Evangelho. O Evangelho são as boas notícias vindas do Deus Pai, que diz, eu vou reconciliar o mundo pelo meu Filho amado, pois vocês estão mortos e nada podem fazer. Porém, eu vou enviar meu Filho para morrer pelos mortos, para que os mortos tenham vida. Por isso, toda a pregação tem que ser sobre Jesus Cristo. Ele que sofreu a morte de cruz para obter a salvação eterna para os homens no reino de Deus. O Evangelho são as boas novas da salvação através de Cristo. Por isso, falamos sobre sua vinda, nascimento, palavras, obras, morte e ressurreição, que podem gerar fé naquele que está morto, pois ele é o autor da fé. Preste atenção no versículo. Hebreus 12, 2 diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Ao ouvir o Evangelho, o morto pode olhar firmemente, fixamente para Jesus. Assim, sem tirar os olhos dele, então um novo espírito nasce, e lhe é vivificado o espírito morto. Uma nova vida de fé começa, pois Jesus é o autor e consumador de todas as convicções da verdade das coisas divinas pelo seu Espírito. Ele é o autor e consumador da fé. Se a fé tem um início, se a fé tem um fim, essa convicção vem, é por causa de Cristo. O que ele fez, sua vida, a obra, nascimento, cruz, geram fé quando a gente transmite essas palavras. A pessoa está morta, é osso seco. Aqui é muito importante, existe uma corrente teológica que diz assim, eu fui escolhido, eu fui eleito. Que foi eleito coisa nenhuma, rapaz. Você estava morto. Tem um texto lá de 1 Pedro que diz assim, vocês não eram povo, mas agora vocês são povo. Vocês estavam longe, mas agora pelo sangue vocês foram aproximados. Não existe essa história de eu fui escolhido. Que foi escolhido o quê? Você era morto, você não podia nada. É porque um dia a vida do Evangelho te alcançou. Estão compreendendo, gente? 43º e 4º versículos. E tendo dito isso, bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. O morto Lázaro ouviu a voz de Jesus e saiu. O morto ouviu e prontamente obedeceu. Se um morto fisicamente pode ouvir a voz de Jesus, quanto mais uma pessoa viva fisicamente pode ouvir sua voz, mesmo estando morta espiritualmente. Porém, ela pode não querer obedecer. Estão entendendo aqui o jogo de palavras? Um estava morto fisicamente, ouviu e obedece. O outro está vivo fisicamente, também ouve, mas pode não obedecer. Exatamente, Rê. É a mesma questão. O que ela pode fazer é não querer obedecer. Lázaro, estando morto fisicamente, vivo espiritualmente, obedece. Você vê que os que obedecem são os que estão vivos espiritualmente. E o que está vivo fisicamente ouve, pode ouvir também, mas pode querer não obedecer. 45º versículo. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, o que fizera Jesus, creram nele. Como resultado da ressurreição de Lázaro, temos apenas 2 tipos de pessoas. O primeiro são aqueles que viram e ouviram o brado de Jesus e seu poder. Esses creram, pois Jesus é o autor e consumador da fé gerada
pela ressurreição de Lázaro nos corações deles. Esses judeus mortos têm seus olhos abertos e entendimento de quem é Jesus. A vida do Espírito Santo agora é nascida neles, no seu espírito morto. A verdadeira vida espiritual e divina é gerada pela fé. Fé essa que leva à obediência. 46º versículo. Outros, porém, foram ter com os fariseus. Eles contaram dos feitos que Jesus realizara. O segundo tipo são aqueles que viram e ouviram o brado de Jesus e seu poder, porém não quiseram crer. Pelo contrário, preferiram ir ter com os fariseus ao invés de ir ter com Jesus. Olha só. Esses podemos chamá-los de simpatizantes da fé cristã. Eles ficam extasiados, maravilhados, atônitos diante dos sinais que Jesus fez. Agora se tornam observadores, apreciadores, admiradores da fé, dispostos a apenas contar o que viram ou ouviram estando mortos. Eles não estão dispostos a obedecer. Eles também ficam extasiados, maravilhados. Pô, que legal isso, rapaz, não é verdade. Eles até concordam, mas eles não estão dispostos a obedecer. Continuam mortos. Estão entendendo? Finalizando com uma pergunta. Você está vivo espiritualmente? Responda para você mesmo. Como que você sabe disso? Quais são as características de uma pessoa viva espiritualmente? Existem muitas características, porém vamos listar as mais comuns. Vamos lá. Como que eu sei que eu estou vivo? Quais são as características? 1. O vivo espiritualmente apresenta uma sensibilidade grande contra o pecado, que entristece esse mesmo espírito vivificado. Este, para mim, é o grande sinal. Como que eu sei que eu estou vivo? Agora eu sou sensível ao pecado. O morto não é sensível, o morto não faz nada, o morto não sente nada. Agora eu sei que aquilo que eu fiz é errado. Agora eu sei, alguma coisa dentro de mim me toca e fala assim, você está pecando contra Deus. Você está ofendendo aquele que te salvou, aquele que foi para a cruz. De alguma forma isso agora se torna convicção, fé. É gerado na minha cabeça, agora eu sei disso. Estão entendendo? 2. O vivo espiritualmente apresenta uma busca da retidão e uma percepção profunda do juízo divino contra a impiedade. Ele busca agora, ele tem essa percepção profunda de que há um juízo divino. Ele sabe que existe um Deus que julga todas as coisas, que ele vai julgar a impiedade, ou melhor, já foi julgada na cruz, mas que um dia ele vai finalizar todas as coisas e vai separar um do outro, o joio do trigo. Estão compreendendo? O vivo espiritualmente apresenta essas coisas. 3. O vivo espiritualmente apresenta uma vida que glorifica Jesus Cristo pelo esse mesmo Espírito vivo. Agora, ele sabe que a vida dele não é mais para ele. Agora eu tenho que viver para Cristo. É a vida que glorifica Cristo. Agora o meu andar, o meu falar, o meu trabalhar, o meu lavar roupa, o meu passar, o meu caminhar, o meu casamento, o meu relacionamento, o meu comprar, o meu vender, é para a glória de Cristo. Agora é o contrário. Eu estou morto para mim. E agora vivo para glorificar Jesus Cristo. O vivo espiritualmente apresenta isso, essa vida. 4. O vivo espiritualmente apresenta um desejo grande de orar e interceder pela força do Espírito Santo. Presta atenção, depois de eu ter um espírito vivificado, vocês já sabem, nós já estudamos. Claro que existe uma guerra aqui contra a carne. A carne quer sofá, televisão e Netflix. A carne quer conforto. É uma luta. Mas se você tem essa luta, se você sente essa luta dentro, eu preciso orar. Alguma coisa está me incomodando. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso interceder. Essa força não vem de você, querido. Isso não é carnal. A carne nunca quer isso. Se você faz essas coisas, é o Espírito Santo te incomodando. O vivo espiritualmente, como eu sei que estou vivo? Porque olha, ele apresenta, eu preciso orar, rapaz. Eu preciso orar, entra lá no banheiro da escola, da faculdade, do trabalho. Vou orar. Vou no quarto, preciso orar. Estão compreendendo isso? 5. O vivo espiritualmente apresenta um amor à palavra de Deus.
e melhor compreensão dela devido ao entendimento do autor que lhe deu um espírito vivificado, uma mente viva. Estão entendendo? Ele agora, aquilo que ele gostava, ele começa a não gostar mais. E aquilo que ele não tinha nem interesse nenhum, a palavra de Deus, Bíblia, que livro ultrapassado? Agora é o amor, é a palavra de Deus. Preciso ler, eu não sei, preciso ler, aquilo me alimenta, aquilo me fortalece, é aquilo, eu preciso pegar aquilo lá. De onde vem essa vontade, esse amor pela palavra de Deus? Não vem de um morto, só alguém vivificado é que tem essas características. Sexto, o vivo espiritualmente apresenta uma convicção cada vez maior de Deus como Pai. Isso é muito importante. É um Pai amoroso, um Pai que cuida, um Pai que vai na frente, um Pai que eu posso colocar os meus medos, os meus anseios, eu posso chegar nele, ele agora me apresenta um caminho pelo seu filho, agora eu sei como chego nele, agora eu sei o que falar, agora eu entendo a sua mente, porque ele me deu a mesma mente. Ele é meu Pai. A gente clama agora, Pai querido, Paizinho, me protege, me guarda, guarda meu marido, guarda minha filha, guarda minha casa. Senhor, me guarda de mim mesmo, da minha carne. Papai, é meu Pai. Agora eu posso descansar nele. Eu sei que aconteça o que aconteceu, eu tenho um Pai. Esse é vivo. Esse tem essa convicção. É assim que eu sei que eu estou vivo. Se alguém aqui se encaixou nesse primeiro tipo, então não, o primeiro tipo, lembra-se do primeiro tipo, né? É alguém que creu, né? Então essa pessoa é alguém que foi ressuscitada e agora tem que morrer, ou seja, vivos para Deus, mas mortos para o mundo e para a carne. Paulo aos Colossenses escreve assim sobre isso, olha que interessante. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes. Foi ressuscitado, olha o jogo, ó. Ressuscitou, mas morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Fazei, pois, morrer vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, vocês andaram também em outro tempo, quando viveis nelas, vocês viviam nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Se alguém aqui não se encaixou no primeiro tipo, então saiba que é urgente sua situação. Não dá para esperar, gente, não dá. Não se pode deixar para amanhã. É uma questão de vida ou morte. Jesus disse assim para umas pessoas que queriam primeiro sepultar o próprio Pai antes de segui-lo. Antes de segui-lo, olha só como é urgente. Eles queriam fazer, peraí, meu pai morreu, eu vou lá sepultar meu pai. Disseram isso para Jesus. Olha como é urgente, olha o que Jesus responde, olha como é uma questão de vida ou morte. Mateus 8, 21 ao 22. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tudo bem? Vocês compreenderam? Vamos fazer uma oração. Por favor, curva a cabeça, feche os olhos. Senhor, graças te damos, Pai, por esta noite, meu Deus. É a tua palavra viva, Pai, que foi ministrada, Senhor. É a tua palavra, Senhor, que pode atingir um morto, Pai. Ossos secos, meu Deus.
Um dia nós também fomos ossos secos, ó Pai. Eu te louvo pela vida daqueles que um dia, ó Pai, nos trouxeram a palavra. Senhor, graças te dou, Senhor. Um dia eu ouvi como um osso seco, Pai. Mas a tua palavra é poderosa, ela é viva, meu Deus. Um morto só pode receber algo vivo, Pai. Um dia nós ouvimos, Senhor, muito obrigado, Pai. Hoje nós cremos em Ti, porque o Senhor é o autor e consumador da fé, Senhor. Muito obrigado, Pai. Hoje nós temos as convicções, o amor pela palavra, o amor por orar. Nós queremos nos aproximar de Ti, ó Pai. Somos sensíveis ao pecado, ó Pai, pelo Teu Espírito, Senhor. Nada disso vem da nossa carne, de nós mesmos, ó Pai. Mas vem de um Espírito vivificado, Senhor. Eu te peço, Senhor, que se tiver alguém aqui agora, ó Pai, alguém que um dia vai ouvir essa mensagem na internet, ó Pai, por favor, Senhor, que a Tua palavra venha mesmo de encontro a um coração, ó Pai, que quer, ó Pai, que vê, que precisa de vida, ó Pai, que neste mundo não há nada para conquistar, Senhor, nós estamos nesse mundo para isso, para um dia nos encontrarmos com a verdadeira vida que é Jesus Cristo, Senhor. Por favor, ó Pai, trabalha agora nessa mente, ó Pai, nesse coração, Senhor. Por favor, Pai, que a Tua palavra possa brotar ali, meu Deus, encontrar terra preparada, Senhor, para que ali possa nascer um espírito vivificado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque esses o Senhor ressuscita, Pai, nesse momento. O Senhor coloca um espírito vivificado, Pai, e começa a regenerar. Do dia para a noite, como Lázaro, meu Deus, quando foi ressuscitado, ainda tinha mãos e pés atados, Senhor. Vai haver depois, eu sei, um trabalho, Pai, uma regeneração, Pai. O Senhor depois vai limpando, Pai, esse novo nascido, esse bebê na fé, Senhor. Permita, Pai, que nós possamos crescer cada dia, Pai, nos aproximarmos mais de Ti, orar, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Teu Evangelho, a Tua vida nos alcançou, Pai. Muito obrigado porque estamos aqui compartilhando dessa vida agora, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome. É o Senhor que nos permite estar em pé, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Trabalha mesmo, meu Pai. Convence pela Tua palavra, Senhor, porque nós não temos nenhum tipo de convencimento. É a Tua palavra que é viva. É a Tua palavra que encontra um coração, um espírito morto, Senhor. No coração é possível crer, ó Pai. Mesmo o morto pode ouvir, ó Pai. E nós te louvamos por esse entendimento, ó Pai, hoje, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a falar sempre da Tua vida, Pai, para que os mortos tenham vida, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, meu Deus. Nós te louvamos pelo alimento, Pai, que vamos comer, ó Pai. Muito obrigado. Sabemos que tudo hoje é feito para a honra e glória, que vivemos para a Tua glória. Mesmo o comer, ó Pai, mesmo andar, o trabalhar, o caminhar nessa vida, é para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai, aquele que nos deu vida em Cristo, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E amém. Aê!